o fogo sagrado. Nós demos uma pincelada nessa questão do fogo. O fogo sagrado é projetado de qualquer ser divino e é provido de força específica e eficaz. Isso quer dizer que uma inteligência espiritual do fogo da criação extraiu do coração divino determinada qualidade com atributos especiais e permitiu sua ação. Ou seja, qualquer ser de luz, ele tem esse poder de emanar fogo. Ora, até nós podemos acionar o fogo violeta ou o fogo violeta, a gente chama, né? Que é um fogo. Que, Titi? Senta ou então eu vou pôr você para fora. Até mesmo a chamatrina, né? São fogos. Todas essas energias são consideradas fogos. E, a depender de quem emana, nós podemos avançar no entendimento de que quanto mais eu domino essas energias, mais poder eu tenho de realizar a concretização daquele fogo. Por exemplo, se eu preciso queimar no fogo azul da vontade de poder, porque eu sou uma pessoa que às vezes esmorece, eu sou uma pessoa que não tem muita motivação, a minha fé é mais ou menos, né? Então eu preciso queimar, trabalhar esse fogo em mim, esta energia, porque todo fogo é uma energia, e essa energia ela tem uma função, não necessariamente de queimar, todos queimam, todos trazem uma transformação, e ele remove de um lado e coloca do outro. Por exemplo, se eu preciso ter mais fé, significa que eu tenho medo. Então, a chama azul, ela vai me ajudar a eliminar até certo ponto os meus medos, as minhas inseguranças, para trazer a vontade, a fé, o poder, que são atributos do raio azul. Então ele vai trabalhar a energia contrária que está em mim. Certo? E então, quanto mais avançado é o ser, mais poder de trabalhar o fogo sagrado esse ser tem. Agora, aqui está falando o fogo sagrado. Que o fogo sagrado, esse é um fogo? Ou nós podemos chamar de fogos? Vamos ver? A dedicação de uma dessas virtudes criou durante séculos um momentum, ou a força motriz do poder do fogo sagrado para curar, purificar e transformar o imperfeito em perfeição, como nós explicamos, né? Tira o medo, vai colocando a fé. Agora, quanto de fé vai colocar? Aquilo que você está apto a receber. Então, nenhum medo é curado 100% e nenhuma fé trazida no 100%, né? E por que diz o fogo sagrado? Porque vocês lembram que vocês aprenderam na escola, né? Prisma de Newton, né? O raio divino, ele se divide. A luz entra, branca, né? Ela entra e se ramifica nos 7 raios, por exemplo. Não quer dizer que são só 7, né? Aqui estamos ainda trabalhando estes 7. E então, cada raio vai purificar uma parte, né? De padrões, vamos dizer assim, de sentimentos e pensamentos que discordam do amor. Os seres espirituais promovem o fogo sagrado com especiais e diferentes qualidades. Os seres espirituais,
Que seres são esses que está sendo dito aqui, né? Que seres são esses? Ora, se o fogo sagrado ele se divide, por exemplo, em sete raios, né? 7 raios, 7 chakras. Cada um deles tem uma função. E quem são esses seres? Os nossos Chohans, né? Os nossos Chohans e os seus complementos, por exemplo. Raio azul, Mestre Elmora e Lady Miriam. A metade, né? O masculino e o feminino. A complementaridade ali, né? Energética. Como colocar o plug dentro da tomada. Então, eu gosto muito de lembrar, mas eu não sei se é do tempo de todo mundo, havia um desenho muito antigo, né? Que eles vão puxando as minhas memórias para ilustrar. Anel de Shazam, parece o Yin e Yang. Eram 2 irmãos que eles juntavam os anéisinhos, né? Aliás, por acaso, os 7 raios estão aqui. Então, vamos seguindo. Os nossos mestres, lembrando que cada raio tem os Chohans, depois tem os Elohim, os anjos, arcanjos, etc, etc. Os seres espirituais promovem o fogo sagrado com especiais e diferentes qualidades divinas e com a necessária e acumulada força motriz, as quais se encontram ancoradas na consciência desses seres e se manifestam nas batidas do coração de cada indivíduo. Ora, o que nós fizemos hoje na Academia Quântica? Então, esses seres, né, se manifestam nas batidas do nosso coração. Quando é que o meu coração se manifesta como se fosse uma orquestra? Eu começo a vibrar na sintonia daquele mestre. Por exemplo, ela tem uma sintonia muito grande com Saint Germain, mas está resgatando algo muito importante para ela, que é o raio azul, o próprio raio azul, que está em sua vida também como raio de missão. Porque sem a vontade e poder, sem a fé, eu não sigo o caminho dos mestres Saint Germain, porque eu preciso perseverar. E é isso que acontece muitas vezes, né? Então nós nos identificamos com um mestre e não precisa seguir esse mestre a vida inteira. Talvez um período da sua vida, este mestre, ele está em sintonia com o seu coração, porque você sente, não sabe por quê. Eu sinto esse mestre, eu tenho uma certa afinidade com ele. E assim nós vamos, né? Nos sintonizando, e o meu coração começa a desejar, né? Sabe aquela coisa do poder da intuição? Intuição, intenção. A intenção vem da intuição, porque a intuição é a voz do seu coração. E não vem com palavras. E não adianta a sua mente querer dizer que você intuiu. Porque nem sempre nós temos certeza se aquilo que eu estou, que chegou à minha mente, que chegou aqui na minha mente, se aquilo realmente é algo que eu intuí ou algo que a minha mente plantou uma sementinha e que vai ali germinando. E você acha, por alguns sinais, que aquilo é coração falando, e não é. Nessas alturas, querido irmão e irmã, a nossa mente é muito ardilosa. Ela sabe disso, que era a palavra que nós usávamos com ela. Você foi engambelada. Você foi engambelada. E achava que estava no caminho certo, mas não estava, certo? E então, quando nós entramos nesta sintonia com o nosso coração, e hoje fizemos, né, o papel do coração sendo o sol, eu sou o sol, né? E depois com o raio verde, com a energia da esmeralda,
que depois se instalavam no coração. Esta academia quântica é imperdível, o número está aqui. Então, esses seres se manifestam nas batidas do nosso coração, no coração de cada indivíduo, assim que são invocadas pela presença divina da emanação de vida. O que quer dizer isso? Isso significa que quando eu entro nesse lugar de sintonia, eu também me conecto com a alma. E a depender do nível evolutivo em que você está, né? Fizemos um vídeo falando da terceira iniciação, mas não falamos da primeira e da segunda ainda. Foi só uma sugestão, se vocês gostariam que nós falássemos da primeira, da segunda, né? E etc. É muito material. Talvez para fazer o estudo com a leitura saísse uma aula de 2 horas. Mas tudo bem também, né? Não precisa ser colocado em forma de curso, mas vamos ver. Porque são longos os trechos onde nós falamos sobre isso. E então, a nossa mônada, ela entra em sintonia conosco. Quem é a minha mônada? É de onde eu vim. É a parte de Deus que se fragmentou e eu sou um dos 12 filhinhos, né? De Deus Pai e Mãe. A mônada é Deus? É Deus. Mas existem outros níveis acima, né? Como nós também vimos. Já vimos isso também, não é? E então esses seres espirituais, a partir da guiança da mônada e não da alma mais ou menos, né? Um pouquinho, mais da mônada. Então a própria mônada orquestra esse contato. Então os nossos mestres, os raios, eles entram na nossa vida de uma maneira muito espontânea. Alguns chamam de coincidência, certo? Portanto, tudo isso vem a ser a atitude da mesma substância primeva. E já falamos sobre isso. O que é uma substância primeva? O que é uma substância primeva? É a substância primeira. A energia de Deus Pai e Mãe, da fonte, certo? A energia da fonte criadora, da fonte que tudo é. Então, algumas pessoas que acreditam em Deus, né? Elas não têm ideia da complexa organização que se dá por trás do nosso processo evolutivo e chegam a um ponto de crer que só existe uma encarnação. Ou seja, um entendimento diminuto, porém é o caminho do amor. Você não pode chegar numa sala de aula de pré-escola e dar uma aula de universidade, certo? Então, aquelas pessoas estão no tempo dela. Isso não quer dizer que essas pessoas são almas ainda pouco evoluídas. Isso significa que nesta presente vida, encadernação, né, edição, nesta edição aqui, ela está trabalhando aquilo. Pode ser um ser muito avançado, mas que tinha memórias, né, como diz a Érica, do tempo que o seu coração tinha pelo, né, que estão ali à tona, e esse ser veio trabalhar isso. Ou seja, não julgar, não classificar, não apontar o dedinho, jamais, jamais. Quem é da luz não critica. Fácil saber quando um ser está influenciando de forma positiva ou negativa. Se você ancora o seu foco em algo negativo que você vê no mundo, numa pessoa, numa informação, num livro, no filme, você já fez errado. Porque aquele sol que brilha, eu sou o sol, não faz isso. Não faz isso. Não julga, não critica. Só segue adiante.
E aquilo que ele sente de distorcido, ele não conversa com ninguém. Fica na dele. Fica na dele. E você? Onde você está? Ainda julga? Ainda tem medo de alguma coisa? Nós temos, né? Eu, Ivana, agora, eu ainda tenho, né? Especialmente com relação às pessoas que a gente ama, né? Mas é hora de limpar isto. E ela tem aprendido com as situações com as quais se depara. São momentos de aprendizado que você pode, como no livro, virar a página ou ficar ali, patinando naquela página ali, porque não aprendeu. Nesta aula sobre a terceira iniciação, nós colocamos um exercício meditativo porque os nossos estudos são assim, não é? Cada estudo tem um exercício meditativo. É isso que difere de outros canais, né? Alguns têm explicação e meditação, mas o nosso, outros só explicação, só mensagens, né? Esse não, é assim. Muito exercício meditativo. A própria Academia Quântica é só exercício, né? Agora que tem algumas explicaçõezinhas muito breves ali. Então, para o exercício meditativo de hoje, lembrando da terceira iniciação, para não perdermos o que iniciamos a falar, nós voltamos, retrocedemos. Não é que nós vamos andar para trás. Nesse exercício, sim, nesse vídeo da terceira iniciação, andamos para trás, mas é um andar para trás que é um andar para frente. Caminhamos observando aquilo que eu, nesta trajetória até chegar aqui, eu fiz de forma imperfeita. Eu não prestei atenção. Então, ao invés de eu escolher entre as três vias, né? Eu escolho retroceder. Voltar lá no princípio e fazer novamente a jornada, agora com atenção. Lembrando, né, mais uma vez, aquela passagem do aeroporto. Se errar, volte ao princípio. E errou, porque não prestou atenção. Errou o caminho. Não adianta querer sair atropelando, né? Não adianta. Tem que fazer devagar. Pode até fazer rápido, se você estiver bem treinado. Se os seus olhos, a sua atenção estiver bem treinada. E então agora, queridos irmãos e irmãs, para o exercício meditativo de hoje, estávamos nessa situação. Chegamos lá num ponto da jornada, é como se fosse uma continuação da terceira iniciação. A terceira iniciação se fala assim, né? O tempo todo, não está dizendo, a terceira iniciação é assim, assim, assim. Exige o quê? Atenção e que a pessoa vá pegando os pedacinhos e conectando, não é para qualquer um. Qualquer um vai dizer assim, eu não entendi nada, né? E então você foi lá para trás, e aí você percebeu que nesse caminho, que você estava ali diante de 3 vias. Então, se você não fez, veja agora, uma estrada, 3 vias, ela trifurca, né? Ela trifurca. E você não sabendo para que lado vai, você vira de costas, você senta à beira do caminho, né? Como diz, um caminho que não tem mais fim, né? Lembrando, sou bastante antiga, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Essa música é muito bonitinha. E nós estamos ali, sentados. Lembram dessa academia? Dessa meditação? Não fiz. Senta, fica de costa para a trifurcação. Então, em determinado momento, você levanta e começa a andar em direção ao princípio,
Volta. Agora prestando atenção. Puxa, não tinha percebido isso. Olha essa árvore. Olha, aqui tinha um buraco. Quase que eu caí, eu não tinha visto, né? E você vai. E você escolhe um determinado ponto. Você diz, agora eu vou voltar. Então, nessa trajetória que você refez, você percebeu muitas coisas. Muitas coisas que você havia se distraído e não havia percebido nesta jornada, porque a tua atenção ainda não era grandes coisas. E então você volta. E agora, quando você fala, agora eu vou retomar, né? Eu voltei, agora eu vou começar de novo. Quando você vê esse caminho, você vê ele brilhando. Tem pérolas espalhadas, tem diamantes espalhados, uma paisagem maravilhosa ladeando essa trajetória. E o teu coração se enche de alegria. Se enche de alegria. Agora sim, você está recebendo o fogo sagrado da sua presença eu sou. Agora sim, cada raio desce no seu ser para trabalhar em ti aquilo que você precisa. Ora, para você retroceder é necessário ter coragem. Porque sem coragem você fala assim, ah não, agora eu já cheguei aqui, eu não vou voltar para trás não. Isso é ego. Isso é ego. Não tem problema, eu começo tudo de novo, se for para fazer direito. E sabe onde ela aprendeu a fazer isso? Quando perdeu a tese. Quase entrou em depressão. Quase. Chegou a ir ao psiquiatra. E teve uma grande experiência de fazer a tese melhor do que estava antes. Muito melhor. E naquela época era 10 que se tirava ali. 10 com louvor, diziam, né? 10 com louvor. E assim, meus queridos, não tenham medo de voltar ao princípio. Não tenham medo de retroceder. Não tenham medo. Apenas saibam que quando você assume que fez mal feito, que fez mais ou menos, e você retrocede para fazer bem feito, o presente que vocês ganham, se vocês soubessem quanto essa coragem é enriquecedora para a sua jornada, qualquer tricôzinho, qualquer coisinha que você tenha feito mais ou menos, qualquer vídeo que você tenha editado mais ou menos, você fala assim, eu prefiro deletar e fazer tudo de novo. Vamos fazer novamente? Vamos, até ficar do jeito que ela sinta. Agora sim, pode não estar perfeito, mas agora eu dei o melhor de mim. Gratidão. Tenha um lindo dia, eu venho das atmosferas mais sutis que envolvem este planeta. Somos anjos e arcanjos que mergulham na atmosfera terrestre para brindar a cada um de vocês que anseiam, que se esmeram por elevar as suas frequências vibratórias. Somos uma pleiade de seres cristalinos que os abençoam neste momento. Querido irmão, se esmere e não tenham medo de voltar ao princípio. Gratidão, tenha um lindo dia.